Flamengo a partir deste momento. E o Flamengo ele recebeu um sinal verde hoje pela manhã do Tribunal Suíço, dizendo que o jogador está apto para jogar o Campeonato Brasileiro, para atuar na Libertadores. Ou seja, o contrato dele que acaba em 10 de agosto, ele não vai poder jogar pelo Flamengo, mas não por conta da história do doping. Isso. Ou seja, está liberado. Está lá, os compromissos dele com o Flamengo estão tranquilos, ou podem utilizar o jogador. Pergunta é... O que é que vai acontecer agora com o Guerreiro no Flamengo? O que é que a diretoria vai fazer com o Flamengo? Será que vai pensar e, quem sabe, a gente consegue fazer com que o jogador fique um pouquinho mais? Vamos estender esse contrato? Estamos no meio da temporada. Se fosse para ele ficar até o fim do ano só pelo salário, eu toparia. Ele topa se você pagar os 5 meses que ele ficou sem receber. Pois é, essa história... Aí não dá, cara. Pagar pelo tempo que ele ficou suspenso... Não, e aí você vai pagar correndo o risco de no mês que vem essa situação mudar. Não, e aí, isso aí já teria que ter atrelado ele poder jogar. Porque, Marcela... Se ele for suspenso de novo, Sim, o contrato porque ele tem pode sair um liminar a qualquer momento. Essa novidade que veio da Suíça é só para confirmar que ele tem condição de jogo por enquanto, até que se julgue o caso. O Guerreiro conseguiu uma liminar que lhe garantiu o direito de jogar. Uma liminar na justiça comum. Algo que a FIFA proíbe que clubes façam sob o risco de desfiliação. Vários clubes já ameaçaram ir à justiça comum. A Portuguesa, por exemplo, ela cogitou ir à justiça comum quando do rebaixamento, no caso Everton. Optou-se por não ir com medo de desfiliação. E qual foi a tática? Vários torcedores entraram com ação na justiça comum, que é mais fácil o jogador, é menos perigoso para o clube que o torcedor faça isso. Então, assim, você tem a garantia de que o Guerreiro está apto a jogar amanhã. Até dia 10 de agosto pode ser que é quando acaba o contrato dele, já mude. Então, olha, eu não sei. A gente tem a conta do Guerreiro, o contrato do atacante que acaba no dia 10 de agosto. Aí tem o jogo com São Paulo, Botafogo, Santos, Sport, Grêmio. Grêmio de novo, tem o primeiro Copa do Brasil, depois Brasileirão e depois Cruzeiro. São 7 jogos, é isso? 3, 6, 7 jogos, então, que o Guerreiro estaria à disposição. Com o Cruzeiro, ele tem que ser inscrito, certo? Pela Libertadores. Ocupar uma vaga. vaga. E aí você pode perder uma vaga, né? Ele esteve não esteve na primeira lista? Ele não estava, porque ele estava ele já estava suspenso, né? Então ele não pode ser... Mas a lista é grande também, né? São 30 nomes, né? E depois você pode trocar na semifinal. Sendo 30 nomes, acho que não tem porquê. É um jogo só, essa é a discussão. Vale para um jogo só? São 30, beleza, 1-0 o gol dele, depois você classifica. Para um jogo que você não tem o Paquetá. Para um jogo que o Viseu tá fora, que já foi embora. Um jogo decisivo contra o Cruzeiro no Maracanã. Cara, enquanto tem contrato, tem que jogar, velho. Pra mim não tem nem o que discutir. Tem contrato... Feliz ou não... Não, o Guerreiro vai feliz no Instagram. Ou não. Guerreiro no Instagram. Feliz ou não, vou jogar até o fim do contrato. Aliás, o Chapolin tava perguntando porque ele já fez a faixa, né? Ele já fez? Já fez o cartaz. Ele estava um pouco nervoso em relação a isso? Não, tava, porque senão ele fez o cartaz à toa, né? Mas vai levar, então, tá garantido contra o São Paulo. O nosso Chapola vai estar lá, apoiando. E eu coloco, cara. Eu coloco sem pensar 2 vezes. Agora que já houve a resposta positiva do tribunal, de que enquanto valer a decisão e ela está válida, o jogador tá apto a jogar, põe pra jogar, cara. Tá pagando salário pra quê? E um salário bem alto, né? Paquetá pagando salário. Paquetá. Direito. O professor Celso Zelt sempre fala que acha que o Guerreiro não vai jogar ou não vai entregar porque sabe que o contrato vai acabar. Mas dizem que ele tá treinando normal, né? Mas o Flamengo também está numa situação que precisa dele para essa posição. É importante. Né? O meu medo é esse. O meu medo é o espírito com o qual o Guerreiro entrará nesses jogos. Agora, é um direito do Flamengo. Isso está previsto por contrato. É um número significativo de jogos difíceis, por várias competições. Caramba! 5 jogos no Brasileiro, são 15 pontos em disputa, uma decisão na Copa do Brasil e uma decisão na Libertadores, os jogos de ida. Né? O Flamengo, para mim, foi o time que mais deu azar no sorteio. Se Corinthians e Palmeiras deram muita sorte no sorteio da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo foi o mais azarado, porque ele tem pedreira na Copa do Brasil e pedreira na Libertadores. Dizem que o Uribe treina bem, que o Uribe tem feito bons treinos. Bem é pouco, porque hoje a Gabriela estava aqui dizendo que ele acerta tudo. É uma ótima finalização, ótima pontaria, né? Talvez a única discussão que exista, Marcela, se o Uribe está tão bem, eu já vou deixar o Uribe jogando, para
criar uma situação esquisita de deixar o Guerreiro como titular até ele ir embora e depois aí sim eu coloco o Uribe. Sim. Mas, na pior das hipóteses, o Guerreiro senta no banco. Eu não abriria mão do Guerreiro até 10 de agosto. Até porque o Guerreiro precisa tentar sair de algum clube brasileiro pela porta da frente. Porque do Corinthians ele saiu pela porta dos fundos. Era um cara que tinha tudo para fazer parte de uma galeria de ídolos, porque foi o autor dos 2 gols no Mundial. Fez o gol da semi, fez o gol da final. Tem um amigo corintiano que abomina o Guerreiro. Ele não pode falar de Guerreiro, não é o professor, tá? Corintiano? Um amigo corintiano fanático que acha que o Guerreiro... Fala que o Guerreiro é o pior centroavante que já passou pela história. Aí é aquele centroavante, aquele torcedor doído, né? Que tá magoado, que não assimilou bem a forma como ele saiu. Então, se o Guerreiro faz desses 7 jogos boas participações, Marcelo, ele pelo menos sai bem. Pelo menos ele fecha o ciclo dele no Flamengo. Não sei se ele tem essa preocupação, não. Eu também tenho essa dúvida. Mas acho que custa tão pouco, cara. E que da próxima evite um contrato que termina em agosto, né? Em meio à temporada. Eu sei que é um contrato antes até do Campeonato Nacionais Europeus. Mas sempre causa Esse papo é todo surreal. O Flamengo já sofreu tanto com essa história, ainda querem que o Flamengo pague 5 meses de uma penalização que não tem nada a ver com a história. O Flamengo foi o que mais perdeu com tudo isso. Eu acho que tudo isso pesa, inclusive, para uma não renovação, para um não novo contrato. O risco é muito grande. Agora, em relação a saber se ele pode jogar ou não, finalmente o Flamengo resolveu perguntar para quem sabe, né? Na verdade, foi o Thiago Cara que perguntou, né? O Thiago Cara, nosso repórter aqui do ESPN.com.br, foi e perguntou para o Cássio. Então, que bom, prestamos um serviço para o Flamengo. Então, e aí, pessoal, pode ou não pode para o Campeonato Brasileiro? E a assessoria de imprensa disse que sim, pode, qualquer campeonato. Ainda bem, porque ele estava treinando, né? E se ele estivesse cumprindo o doping, ele não poderia nem estar treinando. E aí falou, não, beleza, tudo bem. Mesmo assim, o Flamengo ainda estava esperando o STJD, algo escrito pela FIFA, liberando o jogador, dizendo que sim, ele pode, lógico, com medo de sofrer alguma perda de ponto, algo do tipo. Seria a maior maluquice do mundo o Flamengo ser punido, sendo que o cara acabou de jogar uma competição FIFA. Sim. Ou estamos nos esquecendo que a Copa do Mundo é uma competição FIFA. Mas é que assim, ó, na nota falando que ele pode, que ele está liberado, fala Copa do Mundo, escreve Copa do Mundo. E aí todo mundo ficava naquela, será que ele só está liberado para jogar uma Copa do Mundo? Ele não poderia nem estar treinando, Marcela. Específico? Então tá bom, então já que é assim, o Flamengo estaria descumprindo algo que está estabelecido na punição, porque ele não podia nem treinar. Sim, exatamente isso que eu estou falando. Ainda bem que chegou, então, essa notícia da FIFA, da Corte, dizendo que não, que vale para tudo. E aí, só para arrematar sobre o momento do Guerreiro e o futuro do Guerreiro. A gente está no dia 17 de julho, é isso, Romulo? Exatamente. 17 de julho. Menos de um mês para o 24 anos do Tetra hoje. 24. Olha o só. que você fazia nessa época? Eu tinha 10 aninhos. 10 aninhos. Você lembra? Simpático. O Tetra? Eu estava em... 10 não, tinha 12 anos. Ah, bom. Eu estava em Guarapari, Boa. Espírito Santo, de férias. Falta menos de um mês para que o contrato do Guerreiro acabe. E com alguns mercados extremamente aquecidos, como o chinês e como o árabe, era mais do que natural a possibilidade de levar o Guerreiro, um cara que jogou Copa do Mundo. É um cara grande, até no cenário nacional. Ele é possivelmente o jogador mais bem pago do Brasil. Não se tem notícia de proposta nenhuma por ele. Mesmo faltando dias para que ele seja contratado. Porque há o temor de que você contrate o Guerreiro, faça um investimento, coloque um caminhão de dinheiro e ele não consiga atuar por conta dessa punição que a qualquer momento pode vir. Léo, fala aí, Guilherme Matos. Fala, é um fã de esportes, ele tá pedindo, ele colocou aqui. Mas fala o quê? Fala em meu nome, no BB Debate, por favor. Falar, eu tô Guilherme esperando Matos. o que ele perguntou e tal. Não, ele não perguntou, ele só pediu para falar o nome dele. Reforço que eu não conheço. Fala, Guilherme Matos. Guilherme Matos. Bom. Pronto, é isso. Guilherme Matos está Guilherme Matos. Aí depois ele mandou, pessoal, eu tô esperando vocês falarem meu nome. Viajando tanto assim no programa. Guilherme Matos, então. Fala, abraço, Guilherme. Matos Guilherme Matos. Pronto, tá falado, viu, Guilherme Matos? Um beijo. Continua aqui com a gente na nossa hashtag BB Debate. Tá participando aqui no Twitter. O Uribe tá ok, viu? Uribe ok, saiu no bid. Tá no bid, Era pode exatamente isso que eu ia falar. Viu só? Alegria, aquela Transmissão? coisa. Né?
Para alegria da torcida do Flamengo, o torcedor estava bem preocupado, querendo saber se ele estaria apto. Sim, ele está apto a jogar. E é uma partida bem importante, o Flamengo está precisando muito dele. Tem uma outra informação que é um assunto que também muito torcedor rubro-negro está falando sobre o Vitinho. E aí tem a história do Chelsea, que pode atrapalhar a chegada do Vitinho no Flamengo. A gente já falava sobre a contratação lá do CSKA, do outro jogador, do... Golovin. E aí, se ele vai perder 2 jogadores também para o CSKA, fica complicado. E o Golovin tá boa chance de ir para o Chelsea mesmo. Sim. Estaria bem adiantadas as negociações, certo? Então, se for depender da venda do Golovin, vai ficar difícil. Pois é, Até e era essa o Golovin é um jogador ideia, né? de, no mínimo, 25 milhões de euros. Já era observado por grandes clubes antes da Copa, fez uma boa Copa, se valorizou. Então, se for um ou outro, difícil que seja o Vitinho. Eu acho que a torcida do Flamengo vai... Traz esse Golovin também aí, vai botar no Twitter. Golovin no Fla. Não, acho que não. O Golovin tá mais caro. É um pouquinho. O Mauro César, ele informou que o Flamengo acertou com o meio atacante Vitinho do CSKA. O Clube Carioca chegou no valor pedido pelo time russo. Falta apenas entrar em acordo com a forma de pagamento. Mas aí essa negociação pode desandar por conta disso, né? Por conta do Golovin, que pode ir para o Chelsea. E aí fica muito complicado. Pode ir para o Mônaco também, de acordo com o Mauro. Barbieri está falando. Olha, Barbieri está falando e a gente vai para lá, então, para ouvi-lo. Como eu coloquei em outros momentos, se preocupar com a recuperação dos jogadores em função da sequência. A gente procurou trabalhar algumas alternativas de jogo, variações que a gente possa usar não só pensando no São Paulo, mas para a sequência do campeonato. Então eu acho que o Flamengo chega bem preparado, mais ciente da dificuldade que a gente vai ter no jogo. Até por isso, a gente conta bastante com o apoio da torcida. A torcida tem nos ajudado muito até o momento. E a gente espera que o torcedor possa nos apoiar do início ao fim, como ele tem feito nos últimos jogos, porque com esse apoio deles, a gente tem certeza que é muito mais forte como equipe. Barbieri, você teve um tempo bom para trabalhar, teve a chegada do Uribe. Com relação à situação envolvendo o ataque, esquecendo até essa parte burocrática, se o Guerreiro vai poder atuar ou não, como é que você pensou na tua cabeça de formatar esse ataque? O Guerreiro dá para jogar junto com o Uribe, é um dos dois. Como é que vai ser feito isso? O que você pode falar para a gente desse sistema ofensivo do Flamengo? Bom, primeiro em relação ao tempo, né? Realmente foi um tempo bom que a gente teve. Eu só acho importante a gente desmistificar essa questão de que tenha sido um grande tempo, porque 3 semanas é um tempo razoável. Dentro do calendário que a gente possui, acaba sendo uma exceção, né? Mas não é nada de espetacular. Mas a gente aproveitou da melhor maneira. Em relação ao ataque, a gente abriu até os treinamentos nas últimas 3 semanas e vocês puderam acompanhar. A gente testou diversas opções, jogando com 2 homens de referência, jogando com um homem de referência só. O Uribe jogou tanto como referência como jogando aberto também, fazendo um segundo atacante ali. São opções que a gente possui. Eu acho que o mais importante é que a gente ganhou nesse período opções e variações para usar conforme haja necessidade no campeonato, conforme o adversário nos apresente determinada característica. E a gente vai estudar sempre eles para fazer a melhor escolha para iniciar os jogos. Barbieri, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouquinho do Guerreiro. Como é que vocês estão trabalhando essa situação? Existe alguma recomendação da diretoria para você com relação a utilizá-lo ou não? Olha, a gente está esperando um posicionamento oficial da CBF, que é a quem cabe a responder isso, para que a gente possa ter conclusiva essa questão de se ele tem condição de jogo ou não. Por enquanto ele vem trabalhando bem, assim como o Uribe, que chegou, está se adaptando ao clube, mas tem feito ótimos treinamentos. O Lincoln, que é outra opção, também cresceu muito nesse período, foi bem nos jogos treinos. Então a gente entende que está bem servido no setor, mas aguarda esse posicionamento oficial da CBF para saber se o Guerreiro vai ter ou não condições de jogo. Como é que você avalia o elenco depois das saídas, né, dos 3 jogadores que deixaram o clube nessa parada para a Copa do Mundo e da chegada do Uribe? Você acha que precisa de mais reforços? Qual a tua avaliação do elenco? Olha, o elenco continua bastante qualificado, a gente entende dessa maneira. A gente tem muitos jogadores de qualidade, embora os que tenham saído também tivessem bastante qualidade. A chegada do Uribe
é um reforço importante para a gente, é um jogador que a gente mapeou e que vem apresentando nos treinamentos um ótimo desempenho. O Flamengo continua de olho no mercado, porque entende que tem necessidade de se reforçar, assim como todas as outras equipes. Mas olhando para quem está aqui dentro hoje, a gente entende que tem um elenco qualificado e capaz de enfrentar os grandes desafios que a gente tem pela frente. Barbieri, ainda falando um pouquinho mais sobre o Guerreiro, como é que o Guerreiro voltou da Copa do Mundo? Como é que foram suas conversas com ele? Qual a motivação dele? E quanto seria importante ele continuar no Flamengo? Olha, ele voltou aliviado por ter tido a oportunidade de desempenhar, né, a profissão dele, voltou feliz, motivado, tem desempenhado bem nos treinos. Tenho até conseguido trocar mais com ele agora, porque embora a gente tenha utilizado ele em poucos jogos antes dele ir, como a situação dele era de estar suspenso, ele vinha treinando mais numa outra condição, né? Então essas 3 semanas foi importante para ele se adaptar ainda mais à nossa forma de jogar, mas eu sinto ele muito feliz, muito motivado e com bastante vontade de poder estar atuando e ajudando o Flamengo. E agora falando um pouquinho mais sobre esse período parado, né? Você falou que não é até um período tão grande assim, mas você acha que o Flamengo ganhou mais ou perdeu mais? Se questionava muito em relação ao ritmo de jogo, o Flamengo vinha muito embalado. Você acha que foi mais produtivo ou você acha que pode ter coisas negativas também nesse período? Não, a gente procurou usar da melhor maneira possível. Era importante ter um tempo para recuperar os jogadores, né? Porque a sequência vinha sendo muito desgastante. Então a gente usou bem esse tempo e usou o tempo também para trabalhar as variações, enfim, para agregar coisas à equipe que a gente entenda que possa nos ajudar. O que eu quis dizer em relação ao tempo é que 3 semanas não é um tempo extraordinário, né? Se a gente preconiza aí uma pré-temporada de ao menos 30 dias, né? Você não constrói ou desconstrói uma equipe em 3 semanas, né? A construção de uma equipe leva muito mais tempo. A gente já vinha desenvolvendo um trabalho nos últimos meses e essas 3 semanas vêm a agregar. Eu acho que a gente chega mais forte do que a gente parou. Agora é preciso que todos tenham entendimento de que o campeonato agora é diferente. É diferente porque as outras equipes também se reformularam, também mudaram, também tiveram tempo de evoluir, também tiveram tempo de crescer. Até o momento, o Flamengo desempenhou muito bem, mas precisa continuar desempenhando daqui para frente para conseguir conquistar os objetivos que a gente traçou. Barbieri, boa tarde. Tentando imaginar o que passa na tua cabeça com o time titular de amanhã, o Uribe não joga desde maio, ele vem treinando normalmente junto com o grupo, mas está num outro momento. Ele tem condições de ser titular? Passa pela tua cabeça ter esse atleta como titular, formar esse teu ataque com ele, caso você não tenha Guerreiro? Tendo Guerreiro é o titular como teu centroavante? Então, o Uribe tem essa situação que você pontuou de não fazer um jogo oficial, né, desde esse período, mas a gente entende que ele tem condições de iniciar o jogo. Eu não consigo te responder hoje se ele tem condições de terminar bem o jogo, porque é uma questão que só vai ser resolvida lá na hora, mas isso vale com o Uribe, vale com o Lincoln, vale com o próprio Guerreiro, que apesar de estar jogando a Copa do Mundo, já tem algumas semanas que não faz um jogo oficial. A gente tem o treinamento de hoje para definir isso ainda. Eu ainda vou observar eles no treinamento de hoje, vou estudar bem a equipe do São Paulo para definir a melhor escolha, mas qualquer que seja a escolha, eu entendo que a gente está bem servido no setor. A minha segunda pergunta, eu vou emendar duas, você me desculpa. Você falava que o Flamengo continua de olho no mercado, queria que você falasse um pouquinho sobre o Vitinho como uma possibilidade, o que você acha desse atleta? Queria que você falasse também sobre o encontro do Flamengo com o Everton, que foi atleta do Rubro Negro por tanto tempo e hoje em dia defende o São Paulo e muito provavelmente vai ser titular do time adversário dessa quarta-feira. Sobre o mercado, como eu disse, a gente está sempre de olho, está sempre observando jogadores que possam vir, que possam nos ajudar. Eu acho que o Vitinho se enquadra nisso, é um jogador de conhecimento de todos, de ótimo nível. Se porventura ele vier, acredito que possa nos ajudar. Se porventura não vier, a gente continua de olho no mercado, né? Em relação ao Everton, é um jogador muito querido por todos do elenco. Eu tive pouco tempo para trabalhar junto com ele. A gente sabe da qualidade que ele tem, do poder que ele tem de desequilíbrio. É um jogador muito agressivo, muito agudo. Mas espero que esse encontro seja melhor para nós do que para ele. Sem dúvida nenhuma que a gente possa sair mais feliz. Barbieri, boa tarde. Você falou agora 3 semanas, né, só de treinamentos, mas o torcedor, principalmente das redes sociais, ele se preocupou muito com a sequência de jogos. 42 dias, 13 jogos.
Como foi esse trabalho da comissão técnica? Você, junto com a sua comissão técnica, planejou algo de diferente para essa sequência, já que teremos jogos do Brasileiro, onde o Flamengo é líder, oitavas da Libertadores, também tem quartas da Copa do Brasil. Já fizeram todo esse planejamento? Olha, a gente procurou se preparar da melhor maneira, tanto do ponto de vista tático, que aí é criar opções e variações, entendendo que eventualmente a gente pode ficar sem uma ou outra peça por questão de lesão, por questão de suspensão. Então, por isso é importante a gente trabalhar todas essas variações. Do ponto de vista físico também, a gente procurou se preparar da melhor maneira para conseguir enfrentar essa maratona. Em relação ao planejamento dos jogos, é sempre uma coisa complicada, porque a gente entende que todos os jogos são importantes. Na verdade, a gente tem várias finais, né, nesse período. A gente pretende defender a liderança do Brasileiro aí até o final e entrar forte na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, não existe um planejamento específico sobre priorizar esse ou aquele jogo. A gente vai fazer isso com o decorrer da sequência do que os resultados forem nos apresentando. Agora uma situação... Eu acho bizarro um cara que faz ele quis dar entrevista. Tá aí, ó, então, o Barbieri, é isso mesmo. A gente falando lá no Ninho do Urubu, dando entrevista, e aí dizendo que o Guerreiro está motivado e que tem treinado normalmente e que ele vai poder contar com o jogador, e falando também do Uribe, né? Que é uma boa notícia, porque o Uribe está à disposição do Flamengo. Mas também dá a entender que o Uribe também não aguenta jogar os 90 minutos, né? É um jogador que faz tempo que não joga, faz uma partida que não atua. Tá aí, então, a entrevista do Barbieri. Vocês querem falar mais alguma coisa de Flamengo ou vamos mudar de assunto? Não, só sobre o jogaço de amanhã, né? Sim, Maracanã e muitos ingressos vendidos, hein? Até os apaixonados por Copa do Mundo vão dedicar, imagino, alguns minutinhos para assistir, porque é o jogo do primeiro contra o terceiro, 4 pontos de diferença. São Paulo num momento bem legal, com reforços interessantes para o retorno. O Flamengo na contramão, perdendo jogadores importantes e se reforçando só com o Uribe, ainda com outras negociações em andamento. Estou bem curioso para ver esse jogo, para mim, o melhor jogo da rodada. Muito bem, olha, a gente estava falando e a gente ouviu também o Barbieri falando sobre essa maratona de jogos, que